Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 7, o versículo de número 13. Assim está escrito: invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Aqui são palavras de Jesus, ditas ao seu povo, esclarecendo uma situação que era comum entre o povo daquela época, principalmente aqueles que eram dados a serem religiosos e, portanto, eles tinham um arcabouço de tradições, de normas, de ensinamentos, de orientações que eram passados de pais para filhos. A tradição, quando ela é correta dentro do que está estabelecido na Palavra de Deus, a tradição significa a conservação dos princípios, dos ensinamentos que foram estabelecidos por Deus à luz da sua palavra e estão em harmonia com ela. Esta tradição, ela é boa, ela pode nos ajudar e sempre que podemos, tanto é que a palavra de Deus, o Novo Testamento, quando temos qualquer assunto que precisamos um esclarecimento, nós vamos buscar um paralelo no Antigo Testamento, certamente lá vamos encontrar alguma coisa que vai nos abrir o entendimento para a compreensão de determinadas coisas e outras que estão no Antigo Testamento e que, ao abrirmos o Novo, nós vamos entender o que lá foi escrito e como foi escrito. Então, tradição são aquelas coisas que elas passam de gerações para gerações, de pais para filhos e assim vai. É uma coisa que vai se sustentando através daqueles que mantêm o compromisso em garantir que a tradição ela se mantenha mesmo nos nossos dias. Esta é a tradição sadia, pura, de acordo com a verdade, em harmonia com a palavra de Deus. Não há nenhum conflito. O conflito está quando surge a tradição dos homens, ou seja, aquela tradição que os próprios homens criam de acordo com as suas normas, os seus pensamentos, os seus comentários, sem averiguarem se eles estão ou não de acordo com a palavra de Deus. E na maioria das vezes, a tradição dos homens, ela sempre será contrária à palavra de Deus. Portanto, a tradição da palavra de Deus. Então nós não podemos condenar a tradição, mas precisamos avaliar qual é o tipo de tradição que nós estamos obedecendo. Se a tradição séria, à luz da palavra de Deus, que não conflita com a mesma, mas que a tradição mostra, esclarece pontos que a Escritura registra e que as pessoas à época vivenciaram e, portanto, deixaram registrado as suas experiências que ficaram como sendo as tradições dos antigos. Mas as tradições dos homens, como eu disse, que é algo diferente, é algo contrário à palavra de Deus, porque não se consulta a palavra de Deus para se estabelecer a tradição dos homens. Nada mais é do que modismos, criações da mente humana voltada para criar regras, normas e estabelecer condutas das pessoas sem observar se há o correspondente na palavra de Deus, se ela está de acordo ou se ela está contra a palavra de Deus. Aqui nós vamos observar na palavra de Jesus que esta tradição dos homens
ela era frontalmente contrária à palavra de Deus. Portanto, não tem como conviver, como conjugar esta tradição dos homens com a palavra de Deus. Porque há diferenças, há conflitos. Porém, a tradição, à luz do que a palavra de Deus estabelece, que ela vem referendar o que a palavra de Deus afirma, essa tradição deve ser mantida. A tradição dos apóstolos, o ensino dos apóstolos foram transmitidos de acordo com a tradição. Estes são válidos, são necessários, são úteis. Porém, a tradição dita dos homens, ela é totalmente diferente. Então, dito isto, esclarecendo que há dois tipos de tradições, a tradição que se coaduna com a palavra de Deus, se harmoniza, confirma, é estabelecido à luz do que diz a palavra de Deus, quer dizer, aquelas orientações, aqueles conselhos, aquelas normas, elas surgiram da palavra de Deus. Esta tradição é sadia, é boa, é útil, é necessária. Agora, a tradição dos homens, que parte da conduta deles, independente do que a palavra diga ou deixe de dizer, e eles a estabelecem, quando nós vamos pegar ponto a ponto a tradição dos homens, nós vamos encontrar que a maioria delas está em desacordo com a palavra de Deus. Mas é exatamente isto que acontece, que as pessoas se deixam levar pela tradição dos homens, e com a tradição dos homens, eles automaticamente estão invalidando a palavra de Deus, negando o que diz a palavra de Deus. Porque se a tradição não concorda com o que diz a palavra de Deus, e eu estou ligados mais a dar ouvidos à tradição do que à palavra de Deus, à Escritura, então isto vai provar para mim que eu estou sendo guiado, orientado e dirigido pela tradição. E que quando eu vou de encontro à palavra de Deus, eu vou encontrar um conflito. E como eu estou alimentado pela tradição, eu vou ficar com a tradição e deixar a palavra de Deus de lado. Era isto o que Jesus estava explicando aqui. Observe neste capítulo 7, desde o versículo 1, diz assim, olha, ajuntaram-se a ele, quer dizer, a Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus, todos os judeus, conservando a tradição dos antigos ou dos homens, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, isto era o princípio. Para comer, é obrigatório se lavar as mãos. Isto era para ele mais importante do que a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que nós atribuímos valor maior do que a palavra de Deus, torna-se um impedimento, um embaraço para a nossa vida, para a nossa conduta. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. Muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. E depois perguntaram, os fariseus e os escribas perguntaram para Jesus, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Por que eles não andam segundo a tradição que nós observamos? Porque certamente a tradição em que eles estavam, apesar de ter estes fatos de lavar as mãos, e que traduz-se como a higiene, muito necessário, muito bom, mas eles estavam fazendo disso o foco principal. E o principal não é isto. O principal é a palavra de Deus, o que Jesus deixou bem claro aqui. Então eles estavam perguntando por que os discípulos de Jesus não andavam conforme a tradição dos antigos. Justamente por esta razão, porque aquela tradição
estava corrompida, contaminada, e tinham-se atribuído àquela tradição um valor além do valor da palavra de Deus. E não existe nada que se compare sequer com a palavra de Deus. Quanto mais ter um valor acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. O valor dela é incalculável. Ela é fiel e verdadeira. É a palavra de Deus. A tradição é o costume, é a norma dos homens, criadas por eles, segundo as suas intenções, os seus propósitos. E ele respondendo disse, Jesus respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, a tradição dos homens leva as pessoas a se tornarem puramente religiosos. O religioso é aquele que está em toda reunião, está em todo movimento, e com os lábios, com as expressões, com o movimento dos braços, ele dá a entender que ele está servindo e adorando a Deus. Quando o próprio Jesus disse que Isaías já tinha sido usado por Deus através disto aqui. Por quê? Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quer dizer, o que eles faziam, tudo era de caráter exterior, para aparecer, para se mostrar. Mas, na verdade, no íntimo da vida, no coração, nada condizia com aquilo que eles estavam fazendo. Era simplesmente um teatro, um faz de conta. E os religiosos dos nossos dias, que não estão comprometidos com a palavra de Deus, eles fazem da mesma maneira. Eles se apresentam como taus, fazem toda aquela barulheira, toda aquela coisa, aquela gesticulação. No entanto, o coração deles não está centrado e submisso à palavra de Deus. Então, este tipo de adoração, de religiosidade, não condiz com o que diz a palavra de Deus. E, portanto, não é direcionado a Deus e não tem a aprovação de Deus e não tem a bênção de Deus. Porque é algo somente para mostrar às demais pessoas o quão religioso eu sou. Mas as pessoas não vão me justificar. Quem pode me justificar é Deus. E se eu não estiver de acordo com o propósito e a palavra de Deus, é somente uma religiosidade vazia, furada, contaminada, porque o coração não confirma aquilo que eu estou exteriormente fazendo. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas, observe agora, que são mandamentos de homens. Quer dizer, eles conseguem criar um sistema de doutrina à parte da palavra de Deus, que são apenas mandamentos de homens. Ordens, normas, regulamentos, regras de homens. Por quê? Deixando o mandamento de Deus, que é a doutrina de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus, tudo que é fiel, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, deixando isto para abraçar a tradição dos homens, que são as doutrinas, que são mandamentos ditados pelos homens, à parte do que diz a palavra de Deus. Então, deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Então, quer dizer, lavar os jarros, os copos, os pratos e coisas semelhantes a estas, significa que eles estavam lavando apenas o exterior. Era como aqueles que caiavam os sepulcros. Por fora, os sepulcros pareciam bonitos, novos, mas por dentro só tinham ossos de mortos. O copo, a mesma coisa. Lavava-se o copo por fora,
mas por dentro estava sujeira. Esta é a tradição dos homens. Ela aparenta ser alguma coisa, mas no centro dela está a contaminação e o pior, a invalidação da palavra de Deus. E diz: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então há pessoas que por nada se curvam diante da palavra de Deus, mas se curvam diante desta tradição dita dos homens para cumpri-la. E é um jugo sobremodo pesado, explorador, escravizador, manipulador. Esta é a doutrina dos homens, a tradição dos homens. Por quê? Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maltratar ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Então, o princípio da palavra de Deus é que os filhos devem honrar o pai e a mãe. E se não o fizer, e além de não obedecer, não honrar, maldizer ao pai e à mãe, quer dizer, amaldiçoá-los, este filho será réu de morte. Ele precisa ser levado à morte. Por quê? Porque ele foi contra o princípio da palavra de Deus. E uma outra coisa que a tradição dos homens incorporou para si, dizendo o seguinte: porém, se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. O que é corbã? Corbã é oferta ao Senhor. Eu estou separado para o Senhor. Então, uma vez que eu sou do Senhor, estou separado para Ele, Ele me escolheu para fazer algo, eu não tenho mais nenhuma obrigação com meu pai e com a minha mãe. Então, esta é a tradição dos homens. E por meio dessa tradição, existem muitos outros preceitos criados pela mente humana que levam a pessoa a agir contrário ao que diz a palavra de Deus. Observe, nada mais lhes deixais fazer por seu pai e por sua mãe. Por quê? Porque é corbã. Não, eu sou consagrado ao Senhor, eu vou fazer a obra de Deus, Deus me escolheu. E o pai e a mãe? Não tem mais compromisso com pai e mãe. Mas quem te sustenta? Quem te mantém? Pai e mãe. E o que diz o princípio bíblico? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando você chega aí e diz: o Senhor me escolheu e eu estou desobrigado da minha obrigação de obedecer e de amar e de honrar meu pai e a minha mãe, você está indo contra o que diz a palavra de Deus. Era isto que este povo estava fazendo e ocasionou de Jesus dar esta palavra para que eles tomassem ciência de que aquilo que eles prezavam de mais importante na vida deles estava em confronto direto com a palavra de Deus. E, portanto, não se sustentaria, porque não levaria, qualquer que seja, à presença de Deus. Levaria a pessoa a viver uma vida de aparência. E nós não podemos viver de aparência diante de Deus. Nós temos que viver de essência do nosso coração com Deus. E à medida em que somos escolhidos pelo Senhor, aí é que precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Porque se não fizermos, a bênção de Deus não vai chegar a nós. Como é que eu posso dizer uma coisa, que sou um escolhido, um separado para Deus, e se eu não posso cumprir os mandamentos da palavra de Deus? Como eu devo esperar que Deus aprove a minha conduta e que Deus prospere o meu caminho? Não está de acordo. Deus não vai entrar neste barco furado, de maneira nenhuma. Isto é um pensamento totalmente errado no que diz a palavra de Deus. Então foi o que Jesus disse: invalidando assim
a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, que os homens ordenaram, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Hoje nós encontramos muitos modismos que se criaram ao longo dos tempos, e eles têm porta aberta no meio dos arraiais evangélicos, e ali estão simplesmente para levar as pessoas a se dobrarem diante da tradição dos homens, preceitos que são doutrinas e ensinos de homens que estão destituídos da palavra de Deus, que não têm o apoio, o aval da palavra de Deus, mas estão contrário, e as pessoas estão invalidando a palavra de Deus por seguir estas normas, estas orientações. É por isso que hoje nós temos um sistema religioso que está dominando e está manipulando, está escravizando e está colocando as pessoas em perigo, porque estão fazendo delas verdadeiros religiosos, quando na verdade eles estão distantes do que diz a palavra de Deus. O que Jesus disse aqui foi que pela tradição dos homens, eles estavam invalidando a palavra de Deus. Este não é um bom caminho. Este é um caminho alimentado por Satanás, porque ele sempre quer colocar alguma coisa para confrontar com a palavra de Deus e procurar atribuir a estas coisas que são próprias dos homens valor superior àquele que é dado à palavra de Deus. Então a palavra de Deus sempre para eles vai ficar em segundo plano. Não, mas o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, não, mas a nossa tradição diz assim. E o que manda aqui é a nossa tradição. São as normas, a regra, os regulamentos que nós aqui criamos. A palavra de Deus está ultrapassada. Ela foi para aquele tempo, ela foi para aquela época. Para os nossos dias, não. Os problemas são diferentes. Então nós precisamos agir de maneira diferente. Essa tem sido sempre a desculpa daqueles que criam tradições, que são doutrinas e mandamentos de homens, para invalidar a palavra de Deus. Agora, interessante, eles não querem a palavra de Deus para vivê-la, para obedecer, para ter experiências com Deus, porque eles olham as vantagens que eles possam adquirir com este sistema religioso, esta religiosidade humana, que ela é construída em cima da tradição e do preceito dos homens, e não da palavra de Deus. Mas toda vez que chegam nesses lugares, eles abrem a palavra de Deus, dando a entender que eles vão falar sobre o que está na palavra de Deus, o que não é verdade. Eles abrem a Escritura simplesmente para dar credibilidade naquilo que eles querem introduzir no meio do povo de Deus. Então, a abertura do livro é só um ato, como que se fosse um amuleto, para que as pessoas observem, olha, está abrindo a Bíblia, está lendo a Bíblia, mas lê uma coisa e ensina outra, totalmente contrária ao que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque se eles chegarem de cara descoberta sem a palavra de Deus, eles vão ser descobertos imediatamente. Então por que usam isso? Porque é uma isca para atrair as pessoas. Mas depois, com o comentário, com o ensino, que são tradições de homens, eles então corrompem as pessoas, enganam-as e fazem crer de maneira contrária à palavra de Deus, mas de acordo com a sua tradição, os modismos que eles criaram e continuam criando nos nossos dias e criarão até o final dos tempos. E a vida que vivem com Deus é simplesmente uma vida de aparência. Não tem conteúdo, não tem experiência, não tem essência. Então, todo tipo de adoração que se faz
remete-nos ao que disse o profeta Isaías. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é uma aparência, é um faz de conta, é um teatro que as pessoas estão fazendo. Porque a essência, o valor que se é devido à palavra de Deus, não está sendo colocado em prática. Está sendo invalidada a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus não tem a liberdade, o acesso de que se faça bom uso dela para orientação, ensino e correção, então não haverá a operação de Deus, porque a operação de Deus, ela só vem através da exposição da palavra de Deus. E como a palavra de Deus está em falta, e o que está em alta é a tradição dos homens, com seus mandamentos, doutrinas, normas e tudo que eles criam, não há nenhum mover de Deus no sentido de aprovar. Pelo contrário, estão sendo reservados para o momento necessário, quando serão chamados diante de Deus para um acerto de conta, por invalidarem a palavra de Deus pela tradição que eles mesmos criaram. Olha o que Jesus disse aqui: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Se os patriarcas dos primórdios pudessem visualizar as coisas que acontecem nos nossos dias, em pleno século XXI, eles ficariam horrorizados. Em que situação chegaram aqueles que estavam sendo encaminhados à luz da palavra de Deus para obedecer ao Senhor, para viver a palavra de Deus, para honrá-la e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ao olhar para os nossos dias, há uma escuridão. O brilho se apagou. A escuridão, as trevas tomam conta. Por quê? Porque a tradição, a corrupção, a ganância, o orgulho, a vaidade, o desejo de ostentação, a antropologia, quer dizer, o antropocentrismo, colocar o homem no lugar do centro e tirar Deus, é a tônica dos nossos dias. O culto ao homem, a adoração ao homem, a inclinar-se ao homem. E a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus deixa de lado. Quando nós encontramos que nós precisamos colocar Deus no centro. O teocentrismo é Deus no centro. E nos curvar diante dele, em atitude de adoração, de gratidão, de louvor, de reconhecimento da soberania, da santidade, do poder, de tudo quanto Deus é e representa para nós. Mas os nossos dias são dias de trevas, são dias escuros, são dias, como disse Paulo, tenebrosos, dias perigosos, dias difíceis para se viver. Mas ainda é possível abrir os olhos e o entendimento e buscar na palavra de Deus o que é que a palavra de Deus diz e fazer um comparativo com esta tradição que os homens têm ordenado para que as pessoas obedeçam cegamente. Abram a palavra de Deus, comparem-a com o que está sendo dito e observe se aquelas coisas ditas não têm apoio, não encontra concordância no que diz a palavra de Deus, elas estão frontalmente contra a palavra de Deus e precisam ser reprovadas, rejeitadas e condenadas. E é preciso voltar à prática de abrir a palavra de Deus, de lê-la novamente,
de estudá-la e de procurar guardá-la no nosso coração, para que venhamos a viver à luz do que diz a palavra de Deus e que sejamos por Deus, então, aprovados naquilo que fazemos para Ele, de acordo com o que aprendemos na sua palavra. E não entremos por este caminho daqueles que, como Jesus disse, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Que isto fique como um alerta para os nossos dias. Que quem estiver na condição de responsável, volte à palavra de Deus, renuncie à tradição que criaram os homens, os mandamentos, as doutrinas dos homens, que são normas, regras, regulamentos, metas e tantas coisas mais que levam o povo à bancarrota, ao desvio da comunhão com Deus. Volte-se urgentemente para a palavra de Deus. Estabeleça um compromisso com Deus, de lealdade, fidelidade. Abra a Bíblia, leia, explique-a e não a misture com tradição dos homens, porque isto é contaminar a palavra de Deus. O que o povo precisa, novamente, uma vez mais, é o leite racional, não falsificado, que promove o crescimento. Este leite racional é o símbolo da palavra de Deus, pura, genuína, verdadeira e eficaz para promover o crescimento espiritual na vida das pessoas. Atentemos para isto e jamais invalidemos a palavra de Deus pela tradição dos homens. Que Deus tenha de nós misericórdia enquanto há tempo ainda, e que possamos reconhecer o nosso caminho. Se alguma coisa está em desacordo, corramos para um concerto com Deus, antes que seja tarde. Querendo Deus, amanhã retornaremos.